Olá, seja bem-vindo. Você está no Contra Polêmica e aqui é o Akata apresentando. Hoje nós falaremos sobre um artigo chamado As Mulheres Anarquistas no Brasil, entre o período da Primeira República do Brasil, mais especificamente 1900 e 1930, entre os esquecimentos e as resistências. Tá, esse é um artigo da Samantha Collado Mendes e eu achei sinceramente um dos artigos mais interessantes que fala sobre a história do anarquismo no Brasil. Porque né, é indubitável que quando você vai ler sobre anarquismo no Brasil, tem muito homem. Né? Inclusive, tipo assim, pelo menos em termos de nome, né? Hoje, já faz bem uns 20 anos que, pelo menos a mim, começa, né? Os nomes femininos dos anarquistas, do movimento anarquista aparecem mais, mas de fato, quando você vai ver lá na Primeira República, elas estão ali, mas quem são essas pessoas? Quem são esses rostos, né? Não deixa de ser um problema, né, da nossa história do anarquismo, de um certo machismo ainda existente, apesar de falar que não, apesar de falar que não existia, apesar de falar que é impossível, mas eu acho que é muito pouco, digamos assim, inteligente entender que as pessoas da época faziam parte do contexto da época e tinham problemas também da época, né? E é claro que é a partir de várias lutas das quais os anarquistas também fazem parte que o machismo começa a ser combatido, né? Todavia, não quer dizer que né, não deixou de existir, né? E aí, nem menos ainda no passado. Então, é, tentando entender todos esses problemas, infelizmente eu não consegui fazer isso a tempo das datas comemorativas do mês da mulher, do dia 8, né? Foi o Dia da Mulher, mas também, sei lá, cara, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que, né? Data comemorativa, não sei, se eu tivesse talvez integrado a um coletivo anarquista e as mulheres ali achassem que seria uma boa ideia fazer um episódio com esse tom no Dia da Mulher, eu acho que seria mais interessante. Mas eu aqui comigo, primeiro, sem ter nada, eu dou meus parabéns para as mulheres que querem parabéns, e as mulheres que sentem que sai não é uma coisa muito para elas, ou que elas estão muito afim de interagir desse jeito, né? A gente respeita também, né? Afinal de contas, não cabe a mim, né, no meu posicionamento, no meu lugar de fala, digamos assim. Eu acho que tem que ter um certo respeito, obviamente, esse negócio de lugar de fala, né? Mas, enfim, né, são outros temas que a gente vai ter que lidar isso de uma forma mais interessante, ou talvez num dia mais propício, onde eu esteja mais focado nisso, né? Nesse tipo de assunto. Hoje o que a gente vai tentar fazer seria um pouco daquela leitura que a gente faz, né? Vou pegar aqui um artigo e aí a gente vai, ao ler o artigo, a gente vai comentando, ou seja, o artigo ele nos ajuda a explorar certas coisas que fazem parte do nosso debate aqui dentro do anarquismo. E hoje, né, só para repetir mais uma vez, se não ficou. Provavelmente vocês devem ter visto e verão algumas imagens da autora, eu espero, né? Vou ver o que eu consigo de informação para colocar aí na tela para vocês, tá? Se vocês já não estiverem vendo, né? Mas o nome da autora é Samantha Collado Mendes, tá? E, enfim, vamos começar aqui com o artigo. Deixa eu só ajeitar aqui. Corriqueiramente, ouvimos a associação entre anarquia e bagunça, entre anarquismo e violência. Essas associações, todavia, não coincidem com a teoria e a história de um movimento tão rico e com tantos adeptos em todo o mundo, em diversos momentos históricos do século XIX. Basicamente, né, anarquismo não é adolescentezinho falando eu sou rebelde, né? Tipo assim, é um movimento sério, construído na base com os trabalhos. É um movimento que foi construído com os trabalhadores para resolver os problemas dos trabalhadores. E é óbvio que faz sentido, é óbvio que teve diversos sucessos nas suas organizações e nas suas empreitadas, né? Teve também falhas, teve problemas e teve muitos acertos. Então, né, o que eu posso dizer, né, como um anarquista? O movimento anarquista é um movimento legítimo das pautas sociais, do passado, do presente, muito provavelmente do futuro próximo.
continuando aqui com o artigo. Ah, a história é contada a partir das perspectivas, e nesse sentido, o anarquismo foi deturpado não só pela historiografia hegemônica tradicional, e que até pouco tempo estudávamos na escola, como por muitos historiadores de movimentos sociais, que diminuíram sua relevância histórica e presente para afirmar a predominância de outras ideias e partidos. Por muito tempo, o anarquismo foi retratado como um movimento ingênuo e incipiente, base para movimentos partidários, que também deixaram marcas em nossa história política. Essa visão, acima de tudo, descarta a importância dos anarquistas em movimentos historicamente reconhecidos, como seu papel central nas revoluções mexicana e russa, e como as mais importantes manifestações na França, Espanha, Brasil e América Latina como um todo. Acima de tudo, no caso do Brasil, descarto sua importância que, por sinal, foi fundamental para a formação e desenvolvimento do movimento operário, e mesmo para as primeiras iniciativas de educação popular, voltada às classes mais baixas, representadas pelas escolas modernas. Tá, a gente também está fazendo uma investigação de o que influencia o Paulo Freire, né, e o que influencia o Paulo Freire tem a ver também com a escola moderna. Tem algumas surpresas bem interessantes dessa investigação que a gente fez, tá? Mas essa coisa é para outro dia. Hoje a gente vai focar aqui nesse artigo. Enfim, só para debater um pouco aqui essa questão. Eu não acho que apagamento não seria bem o nome certo. O certo foi o que ela usou, foi uma diminuição, né? Infelizmente eu vou ter que tratar o assunto como deve ser tratado de frente, né? Então existe um conceito dentro do marxismo que se chama socialismo científico. E só que aí tem um certo problema nesse conceito que os marxistas, como eles debatem. Basicamente, tudo antes do Marx é socialismo utópico, e a partir do Marx nasce o socialismo científico. E as diversas derrotas e vitórias permitiram, dentro dessa caminhada, que os marxistas obtivessem, como posso dizer, alcance várias de suas obras, até porque era o principal inimigo durante a Guerra Fria dos Estados Unidos, né? Bom, de certa forma, a configuração hoje ela é multipolar, não é bipolar, mas essa disputa, né, pela hegemonia mundial, trouxe a termo global uma certa busca, né, pelo marxismo. De forma bem resumida, tá, gente? É muito mais complexo, porque ninguém faz 100 anos de história em um podcast, tá? Mas enfim, assim, não pelo menos decentemente, né? Bom, talvez eu esteja falando errado. Deve ter gente aí que consegue fazer, mas não é o meu caso. Pronto, vamos deixar assim mais claro, né? Falar das minhas inabilidades aqui, minhas inseguranças. Mas enfim. Então, então o interesse, né, a busca, traz com que normalmente o marxismo seja o primeiro contato que algumas pessoas têm com o socialismo, né? Eu, como vários outros, primeiros nós fomos marxistas, né? E aí a gente acabou virando anarquista, por cada um por um processo diferente, às vezes até por um processo semelhantes, mas enfim, qual é o ponto que eu quero dizer? Ao pensar que a narrativa marxista e marxiana era mais ou menos a narrativa, digamos, consensual, oficial e principal do movimento socialista, se criou certas ilusões que vieram de concepções erradas do marxismo. E uma dessas concepções, né, como eu estava falando, é a concepção do socialismo científico, ou pelo menos a concepção que ela parte do Marx. O primeiro socialista científico, a primeira pessoa a se utilizar da ciência, do socialismo e se autodeclarar o meu socialismo é socialismo científico, na verdade foi o Proudhon. Tem esse livro quase nada famoso do Proudhon chamado A Propriedade é um Roubo, né? Se referindo à propriedade privada. É um livro que ficou famoso, inclusive, não sei se o Marx morreu, mas durante boa parte da sua vida, o Marx falou que a maior crítica ao sistema capitalista é o que é propriedade, né? E por que é uma crítica tão importante? Primeiro porque o Proudhon ele vai criticar o que é a noção de propriedade privada do John Locke. E aí, através do uso das ciências como geografia, como economia, né, como política, como, no caso aí seria a filosofia, né,
mas como através de coisa de perseguir, né, ou a construção do pensamento através de um crivo que fosse científico, ou seja, para John Locke, a propriedade é um direito do homem dado por Deus, né? É um direito divino que você tem. Então, portanto, você deve obter a propriedade privada. Enquanto que para o Proudhon, né, ele fala, não, não tem nenhuma divindade me dando direito a nada. Quem me dá direito à propriedade privada é uma outra pessoa, provavelmente na figura de um Estado. E essas pessoas juntas conseguem acumular propriedade suficiente de formas específicas, e como elas estão fazendo isso, se configura um roubo. Inclusive, uma das teses centrais do Proudhon, apesar de ele nunca ter escrito com essas palavras, é que o capitalismo é um crime organizado, né? O capitalismo sempre te rouba, é uma forma de cleptocracia que busca ser socialmente aceita, onde o sistema habilita indivíduos a lhe roubar e você vai ficar a tentar ser feliz com isso, né? A tentar tocar sua vida com esse tipo de coisa, tá? Então isso é só assim uma certa introdução, né, sobre essa questão, né, da diminuição, né? Isso tem muito mais a ver com outras coisas do que com realmente a noção de que o anarquismo fosse um socialismo menor ou menos importante ou com um pensamento mais ingênuo, né? Isso aí já tem se demonstrado muito errado. Uma das pessoas que eu já vi falando melhor sobre esse assunto também na internet, caso você que tenha caído aqui não conheça, é um pesquisador chamado Acácio Augusto, né? Ele tem uma fala muito legal quando ele vai falar sobre. Quando ele está dissertando sobre o Bakunin, né? Num tipo de uma apresentação, né? Que é uma apresentação que fala sobre a teoria da revolução, né? E aí as palavras são lá dele, não estou falando que ele falou que é uma teoria da revolução em Bakunin, tá? Não estou falando isso. Até por isso que você fala, vá ver, que você vai entender o ponto dele. Mas só para você entender como é complexo esse assunto, tá? E não é tão simples assim, sabe? Muito pelo contrário, né? Historicamente se transformou alguma dessas falsas propagandas em propaganda anti-anarquista, né? Até pela própria União Soviética. Então, né, precisamos nos educar e entender um pouco melhor como é que esse movimento funciona, porque até que se, né, as pessoas buscarem criticar, que eu critico com a verdade, né? Então, simbora. De volta ao texto, tá? Quando nos indagamos sobre os sujeitos atuantes nesse movimento, que imprimiram sobre ele suas ideias e ações, que influenciam gerações em diversos movimentos até nossos dias, são mais nítidas nossas impressões de que pouco sabemos sobre eles, e de que há inúmeros estereótipos e preconceitos em nossa visão e análise. Para além dos nomes como Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Emma Goldman e Louis Michel, entre outros, a maioria de seus militantes permanece anônima, suprimida de relatos históricos, de obras clássicas, sobre o movimento operário e demais movimentos sociais. Inclusive vai sair um vídeo que a gente está já organizando as coisas sobre o Domingos Passos. Acho que vocês já vão ver aí no canal, em algum lugar. É meio que uma data ali para os vídeos dali em diante começarem a ter esse teor, né? E o que é interessante, o que é legal, né? Desse. Do que ela acabou de falar, né? Sobre nem sempre os anarquistas eles foram. Às vezes muitos anarquistas estão no anonimato, não tiveram muita proeminência, não conseguiram, porque a maioria deles estava, né, viajando, sendo preso, viajando, sendo preso, viajando, sendo preso. Ou melhor, fugindo e sendo preso, fugindo e sendo preso, fugindo e sendo preso. Né, a história do Domingos Passos, né, como falo do vídeo que eu estava falando, mostra muito bem isso, porque o pensamento do Domingos Passos é muito interessante. Ele tem um pensamento que fala que mais ou menos o socialismo, né, é uma certa forma um consenso, uma ideia consensual de movimentos trabalhistas operários, né? É a face econômica, né? Que é aquela resposta econômica, né? O socialismo é quando todos os meios de produção estão distribuídos entre aqueles que produzem, né? Algo mais ou menos nisso, assim, não necessariamente essas palavras. E aí ele vai argumentar como
o anarquismo seria a face política desse movimento, que busca ser a face política, pelo menos à época, desse movimento. Muito interessante, uma construção bem interessante, assim, curta e interessante. Voltando aqui ao texto. Muitas mulheres, principalmente as operárias que atuaram no movimento anarquista, foram suprimidas das páginas da história, tradicionalmente contada em uma perspectiva masculina, branca, eurocêntrica e de classes privilegiadas. As operárias anarquistas permaneceram num quase anonimato, mas buscar suas vozes e suas ações significa recuperar a história do próprio movimento e sua importância dentro das lutas sociais, bem como sua importância para a compreensão das experiências e lutas femininas, sejam elas individuais e cotidianas ou organizadas em movimentos, partidos e coletivos. A história vista de baixo, a partir de suas perspectivas e vozes, como defendiam certos historiadores. Vai dar alguns exemplos, né? E nos permite reconhecer o movimento, as marcas desses sujeitos na história e mesmo recontá-la. As confusões, continuando o texto, as confusões a partir de como são citadas as mulheres libertárias, principalmente as operárias, e esse silenciamento nos dizem muito sobre nossa história e nossa sociedade. Como já colocara Michelle Perrault, de 2007, isso se dá por diversas razões, das quais podemos destacar algumas delas. A escrita da história sempre se dá no masculino, raramente eram mencionados os artigos definidos. Operárias poderiam ser retratadas apenas como classe operária ou operariado, por exemplo. A estatística só recentemente adotou especificidades de análise como as relativas a gênero, a raça e etnia em greves. Por exemplo, eram computados o total da categoria em greve, sem mencionar, na maioria das vezes, números específicos de mulheres ou de mulheres brancas e mulheres negras. E talvez o mais relevante, o esquecimento e descarte de diversos documentos considerados sem importância pela história. Aqui é interessante colocarmos que ainda, como afirmava Perrault, muitas mulheres, por considerarem que suas histórias pessoais não tinham importância para as demais pessoas, descartavam seus documentos, ou faziam isso para esconder aspectos de sua vida, como resistência individual. Cartas foram queimadas, fotografias e documentos pessoais descartados intencionalmente por elas ou por quem escrevia a história, entre aspas, oficial. Algo que não poderia ser descoberto era descartado e deixado sem rastros. Então, né, nenhuma novidade, né? Vamos ser sinceros, nenhuma novidade. Mas é óbvio que vale notar, tá, que a contribuição de diversos anarquistas, em especial as mulheres, é de fundamental importância, né? Tem aquela famosa frase, eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Bakunin, que não tem revolução sem mulher, né? Ou a revolução só acontece quando as mulheres lideram. Então é uma frase mais ou menos dessa. E e não só é muito verdade, pelo menos naqueles movimentos do anarquismo ou que se relacionam com o anarquismo, né? Mas, por vezes, essas mulheres que estão conduzindo o movimento, ou que têm a força de conduzir os sucessos que o movimento, os sucessos que o movimento conseguiu alcançar, a gente não tem o nome delas. As mulheres saíram à rua. Pô, mas peraí, como essas mulheres saíram à rua? Alguma mulher organizou essas mulheres para saírem à rua. Quem é essa mulher? O que é que ela está pensando? O que é que ela está falando? Sabe, como é que elas juntas conseguiram lutar, né, e tocar essa vida à frente? Então, de fato, inclusive vai ter alguns nomes aqui que eu acho interessante a gente anotar. Tá? Quem não tá ligado no como é que funciona a história das mulheres no anarquismo. E eu acho que também é um resgate muito interessante sobre não só essa época, mas o que a gente pode entender como a história das mulheres do anarquismo até os dias atuais, né? Bom, continuando aqui. Além de todas essas questões, continuando no texto. Além de todas essas questões, quando pensamos no contexto brasileiro, é válido dizer que muitas das mulheres pobres, sejam as trabalhadoras imigrantes europeias que desembarcavam em massa em cidades como São Paulo e a fins do século XIX e início do século XX, para trabalhar nas lavouras do café do interior ou nas indústrias nascentes da capital, sejam as trabalhadoras nascidas aqui ou as trabalhadoras negras, antes escravizadas e agora em busca de trabalho no campo e nas cidades. Tiveram pouco ou nenhum acesso à educação formal e a espaços privilegiados de escrita e de cultura letrada,
Por isso, não deixaram relatos escritos. Transmitiram suas vivências, impressões e ações através de relatos orais, de geração para geração, que em raros exemplos foram gravados e transcritos por meio da história oral, pouco valorizada pela história tradicional e por muitos historiadores ainda hoje, né? E eu acho que isso aqui é um bom exemplo. Eu já vi marxista falando que se não está escrito não vale nada, né? E às vezes eu acho que a pessoa, quando fala uma coisa dessa, não entende quanto um homem falando isso ele está sendo machista. Não que eu não, né, eu não tô falando que eu sou perfeito, né? E também não tô falando que o colega é pior do que eu. Todo mundo faz seus erros, né? Eu faço, aprendo, peço desculpas. Eu gosto de botar as coisas nesses termos também, tá? Mas enfim, nesse caso, às vezes a gente, né? Principalmente esse colega meu que é. Colega não, né? Uma pessoa que é conhecida aí no YouTube, tá? Vou botar assim. Falou um negócio desse, pô, pega mal pra cacete. Às vezes a pessoa não tá entendendo o contexto, né? De falar algumas coisas assim. Então, por exemplo, pra gente, pelo menos no Brasil, para resgatar a história das mulheres anarquistas, a gente realmente vai depender da história oral. E há formas da história oral nos trazer muita informação e ser confirmada por pessoas, né, que pelo menos fatos e eventos de fato muito difícil de falar que não foram, não pudessem ter acontecido. Então eu acho que por diversos motivos, em especial no movimento anarquista, a gente precisa talvez dar um maior valor e buscar formas de fazer com que a história oral ela possa ser, digamos assim, métodos que melhor a investiguem, né? Que possam chegar mais a fundo, né, em certas questões. Ou antropólogos, né? Enfim, mas vamos lá, continuando. Aqui no artigo. Elvira Boni, ó, primeira anarquista aqui, hein? Elvira Boni. Elvira Boni, costureira, militante anarquista com grande atividade no Rio de Janeiro, principalmente na União das Costureiras, em um raro e belo relato, coletado pela historiadora Ângela de Castro Gomes, em 1988, afirma que ela e suas irmãs, dentre elas Carolina Boni, bordadeira militante libertária da mesma União e do Grupo pela Emancipação Feminina, estudaram apenas no que se conhecia como ensino primário, tendo aprendido a ler e a escrever apenas. Já Maria Lês, fichada pelo DOPS, né, pelo DEOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, em 1922, como propagandista anarquista, possuía a inscrição em sua ficha de identificação policial. Não sabe ler e escrever. Então, tá vendo como fica problemático? Vai fazer o quê? Se não tá escrito. Ou melhor, você vai tirar as conclusões, até mesmo aquelas que você pode entender como positivas somente daquilo que é sabe, escrito, né? Pô, ó só como começa a ficar um negócio meio chato, né? Vamos lá, continuando aqui com o artigo. Isso não quer dizer, entretanto, que sua atuação no movimento libertário tenha sido pequena. São inúmeros seus artigos em jornais. Ele não está falando da Maria Lês, tá? Ele está falando da Elvira Boni. Ela está falando da Elvira... Desculpa, a autora está falando da Elvira Boni, tá? Continuando aqui no texto. Isso não quer dizer, entretanto, que sua atuação no movimento libertário tenha sido pequena. São inúmeros seus artigos em jornais e ainda, em maior número, os relatos da imprensa, seja operária ou burguesa, sobre a atuação em diversas movimentações da ação direta, sabotagens, boicotes, greves, manifestações, comícios e etc. Mulheres como Voltairine de Cleyre, nos Estados Unidos, não sei porque todo mundo fala o nome dela com francesa, ela é francesa, porque sempre nos Estados Unidos, né? Enfim, Voltairine de Cleyre, assim, né? As mulheres como Voltairine de Cleyre, nos Estados Unidos, Virginia Bolten, na Argentina, e as costureiras Tecla Fabre, Teresa Cari e Maria Lopes, no Brasil, tiveram importância fundamental para o movimento operário e anarquista e, por diversas razões, ficaram nas sombras da história. Buscar suas histórias, seus relatos e experiências, mesmo que por meio de rastros documentais, é essencial para reconstruirmos nossa própria história como mulheres e a história do movimento operário e libertário. Estou lendo a autora, tá? Palavras da autora aqui. E, acima de tudo, para percebê-las como sujeitos de ação que interferiram na realidade, deixando marcas nas gerações que as sucederam, ou seja, que imprimem sobre essa realidade suas ideias e marcas próprias. Poxa, imagina só, né? Coletivo anarquista Maria Lopes. Ninguém sabe ainda quem é Maria Lopes. Imagina só se tem um coletivo assim,
Que massa, que legal, tá ligado? Sabe? A gente começar a nomear os nossos coletivos, o nome de anarquistas antigos, especialmente mulheres, né? Então eu acho muito legal, faz parte da educação, né? Porque também não é só do anarquismo, tá? Isso aqui são a classe trabalhadora conquistando e batalhando, então faz parte da história do Brasil, ponto. Vamos lá, continuando aqui no artigo.